Saudações filosóficas, vamos neste vídeo apresentar algumas distinções importantes no âmbito da filosofia em geral e da epistemologia em particular. As distinções entre a priori e a posteriori, analítico e sintético, inato e adquirido e necessário e contingente. Quando falamos em a priori e a posteriori, estamos no fundo a referir-nos às fontes de justificação das nossas crenças. Portanto, tradicionalmente considera-se que existem duas fontes principais de justificação das nossas crenças, no fundo duas fontes principais de conhecimento, a razão, por um lado, ou o pensamento, e a experiência ou os sentidos, por outro. Por isso, temos crenças que podem ser justificadas apenas pela razão e temos crenças que só podem ser justificadas através da experiência. É nesse sentido que falamos em proposições, juízos, crenças a priori e proposições, juízos, crenças a posteriori. Então, o que é que são proposições a priori? São aquelas proposições que podem ser conhecidas independentemente da experiência. Portanto, não precisamos de recorrer à experiência para as conhecer. Basta-nos pensar, usar a nossa razão. Exemplos deste tipo de crenças são, enfim, as proposições da matemática, afirmações como o todo é maior do que a parte, enfim, isso é de facto a priori. Quanto às proposições a posteriori, são aquelas proposições que só podem ser conhecidas recorrendo à experiência. Portanto, temos mesmo de recorrer à experiência para saber, por exemplo, que a relva é verde, que um determinado fulano mede 1,80 m ou pesa 120 kg. Portanto, temos mesmo de recorrer à experiência para justificar esse tipo de afirmações. Portanto, esta distinção não é problemática, enfim, proposições a priori, a razão é suficiente, proposições a posteriori, a experiência é necessária. Quanto à distinção entre analítico e sintético, esta distinção foi introduzida por Kant, e Kant considerava que, efetivamente, nós temos juízos analíticos, ou proposições analíticas, e juízos sintéticos, ou proposições sintéticas. Os juízos analíticos são aqueles em que o conceito do predicado já está contido no conceito do sujeito e, portanto, são juízos que não ampliam o nosso conhecimento, são juízos em que, de facto, o predicado se limita a explicitar o sujeito. Por exemplo, se dissermos que todos os corpos são extensos, o conceito de extensão já está implícito no conceito de corpo e por isso este será um juízo analítico. Ou se dissermos que A é igual a A, ou que, enfim, o solteiro é o não casado, no fundo são juízos analíticos. Não casado está implícito no conceito de solteiro. Um triângulo tem três ângulos está implícito no conceito de triângulo. Portanto, estes juízos são a priori e, portanto, também podem ser conhecidos independentemente da experiência. Quanto aos juízos sintéticos, são aqueles em que o predicado não está contido no conceito do sujeito e, portanto, o predicado acrescenta qualquer coisa ao sujeito. Portanto, trata-se de juízos que ampliam o nosso conhecimento. Kant diria que são extensivos, não são meramente explicativos. E por isso, nós podemos encontrar exemplos desses juízos, por exemplo, ao nível da experiência. Se dissermos que todos os corpos são pesados, é claro que o conceito de peso não está implícito no conceito de corpo e, portanto, este será um juízo sintético. Se dissermos que, enfim, o sistema solar é composto por 8 planetas, o conceito de 8 planetas não está implícito no conceito de sistema solar e, portanto, este também será um juízo sintético. Claro que, como veremos, não há uma equivalência rigorosa entre o sintético e o a posteriori, porque
enfim, segundo Kant, pelo menos, existe o sintético a priori. Quanto ao inato e ao adquirido, enfim, o inatismo é uma doutrina segundo a qual existem conhecimentos, princípios, ideias, noções que nascem connosco e, portanto, esses conhecimentos não são propriamente adquiridos na experiência da vida e, portanto, o inato é aquilo que nós já trazemos à nascença. O adquirido é aquilo que se obtém depois do nascimento, com a experiência, com a educação, com a aprendizagem, com a cultura, enfim. Portanto, a distinção entre inato e adquirido aparentemente é apenas uma distinção de caráter temporal, mas apenas aparentemente. Quanto à distinção entre o necessário e o contingente, o necessário é aquilo que é e não poderia deixar de ser, portanto, aquilo que é assim não poderia ser de outra forma. Por isso é que alguns filósofos disseram que Deus é um ser necessário, o mundo seria uma entidade contingente, enfim. E as verdades necessárias são aquelas que se referem às proposições que são sempre verdadeiras e nunca poderiam ter sido falsas, portanto, elas são verdadeiras em todas as circunstâncias, em todos os mundos possíveis, em todos os tempos. Portanto, são verdades que resistem ao tempo e à mudança. E, portanto, a necessidade faz com que essas verdades estejam acima de qualquer circunstancialismo. O contingente é aquilo que é, mas poderia não ser, aquilo que poderia ser de outra forma, portanto remete sempre para a possibilidade e por isso as verdades contingentes são aquelas verdades que se referem a proposições verdadeiras, mas que poderiam ter sido falsas, caso o mundo fosse de outra forma. Por exemplo, se dissermos que Platão foi um filósofo, isto é verdadeiro, mas poderia ter sido falso. Não há nada de contraditório se, enfim, Platão se tivesse dedicado a outra coisa qualquer. Se dissermos que Roma é a capital de Itália, esta também será uma proposição contingente, uma vez que a capital de Itália poderia ter sido outra cidade qualquer desse país. Agora, será que existe então essa equivalência entre a priori, enfim, analítico, inato e necessário? Não, essa equivalência não existe, tal como não existe a equivalência entre a posteriori, sintético, adquirido e contingente. Kant, por exemplo, considerava que nem todo o a priori é analítico. Existem os chamados juízos sintéticos a priori. Na sua obra principal, que é a Crítica da Razão Pura, Kant procura saber como é que são possíveis os juízos sintéticos a priori. Exemplos de tais juízos são os juízos da matemática. Um exemplo usado por Kant, 7 mais 5 é igual a 12, portanto, enfim, este será um juízo sintético e ao mesmo tempo a priori. Um outro exemplo é o juízo tudo o que acontece tem uma causa. Kant diz que no conceito do que acontece não está implícito o conceito de causa, portanto, estes são juízos que ampliam o nosso conhecimento e, portanto, são sintéticos, mas também são a priori. Portanto, nem todos os filósofos consideram que essa afirmação é a priori. Por exemplo, David Hume entende que essa afirmação é a posteriori, mas, segundo Kant, ela é a priori. E, portanto, existe o sintético a priori. Isto significa que nem todo o sintético é a posteriori e nem todo o a priori é analítico. Portanto, existe o sintético a priori.
Quanto ao inato e ao adquirido, é sabido que alguns filósofos racionalistas consideram que nós, de facto, já nascemos com ideias, com verdades, com certos conhecimentos, e esses conhecimentos muitas vezes são, enfim, ao nível da matemática, da lógica, de certas verdades metafísicas. Por isso é que também é frequente confundir-se o inato com o a priori. Mas sabemos que pode existir o a priori sem existir o inato. Agora, a questão é saber se todo o inato é efetivamente a priori. Vamos admitir a hipótese de haver vidas passadas. Vamos admitir a hipótese da reencarnação. Suponhamos que a pessoa, quando nasce, já traz uma herança de vidas anteriores. Nesse caso, ela nasce com determinados conhecimentos que, alguns deles, poderão ter sido adquiridos em vidas anteriores. Portanto, aqui há uma confusão entre o inato e o adquirido. Portanto, o inato foi de algum modo adquirido. Claro que este exemplo é pouco simpático para grande parte dos filósofos, que não gostam muito de falar da reencarnação, embora sabemos que, por exemplo, Platão defendeu essa perspectiva. Em todo o caso, se admitirmos que o inato e o adquirido se distinguem a nível biológico e psicológico mais do que a nível temporal, podemos, em todo o caso, dizer que não é contraditório que haja crenças inatas que só podem ter uma justificação a posteriori. Portanto, isso não é contraditório. Portanto, dizer que o inato coincide com o a priori não é correto. Quanto ao adquirido, bem, provavelmente coincidirá com o a posteriori, embora também aí podemos sempre, enfim, colocar as nossas dúvidas, as nossas legítimas questões. Relativamente ao necessário e ao contingente, tradicionalmente, enfim, o a priori esteve ligado ao necessário, o a posteriori esteve ligado ao contingente. Acontece que no século XX estas ligações foram postas em causa, sobretudo por um filósofo chamado Saul Kripke, que nasceu em 1940, faleceu em 2022, e este filósofo dizia que há verdades necessárias a posteriori e verdades contingentes a priori. Sendo assim, as equivalências entre, por um lado, o a priori, o analítico, o inato e o necessário, e, por outro lado, o a posteriori, o sintético, o adquirido e o contingente, não se verificam. E convém que tenhamos estas distinções bem presentes e bem claras na nossa mente para não cairmos em certas confusões conceptuais, enfim, e para que o nosso pensamento funcione com alguma clareza e com alguma distinção, como diria Descartes. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.